Tem uma frase que, nossa, a gente ouve o tempo todo, em qualquer lugar. As pessoas resistem à mudança. Sim, é quase um mantra corporativo. Exato. É tratada como se fosse, sei lá, uma lei da natureza, algo que simplesmente é. Inevitável. Mas hoje a gente vai mergulhar no material que, olha, ele pega essa lei e basicamente joga pela janela. Nossa fonte principal é um trabalho do Ronald Heifetz, que é professor em Harvard, e ele propõe uma visão, assim, radicalmente diferente. Então, a nossa missão aqui vai ser entender por que essa crença que está tão na nossa cabeça pode estar nos enganando e o que isso revela sobre a mudança de verdade. Ok, vamos desvendar isso? Vamos lá. Para começar, Heifetz coloca na mesa um conceito que é, tipo, a chave de tudo. O que ele chama de desafios adaptativos. A ideia, de forma bem simples, é que existem problemas para os quais as nossas ferramentas de hoje... Nossas habilidades, o jeito que a gente sempre fez as coisas... Isso, elas simplesmente não servem mais. Para a gente alcançar o que a gente quer, a gente é forçado a... desenvolver novas capacidades. Sim. Só que ele logo aponta que o buraco é mais embaixo. Não é só sobre aprender a usar um software novo, sabe? Envolve uma incerteza gigantesca. E aí que tá o ponto. O medo muito real do que a gente pode perder no processo. Exato. E essa parte da perda parece ser o coração da questão, né? É totalmente o coração da questão. E o que eu acho mais fascinante no trabalho dele é essa distinção que ele faz. Certo. De um lado, você tem o que ele chama de desafio técnico. Pensa assim, o pneu do carro fura. É um problema. É. Mas a solução existe, ela é conhecida. Tem um passo a passo. Exato. Você chama um borracheiro, ele aplica o conhecimento técnico dele e pronto, está resolvido. Agora, um desafio adaptativo é outra coisa. Não tem manual de instruções. Não tem resposta pronta. Nenhuma. Imagina uma empresa que sempre vendeu, sei lá, produtos físicos e agora precisa virar uma empresa de serviço por assinatura. Uma mudança enorme. Gigante. Não adianta só dar um treinamento de software para a equipe de vendas. Isso seria tratar um desafio adaptativo como se fosse técnico. É como dar um analgésico para uma fratura exposta. Nossa, perfeito. É exatamente isso. O problema real é que os vendedores têm medo de que as comissões deles sumam, que as habilidades que eles têm se tornem obsoletas. Que eles percam o status. Perfeito. O medo é de se tornar irrelevante, e isso exige uma mudança de mentalidade, de valores, de identidade. É muito mais profundo. Nossa, essa analogia do analgésico para fratura ela deixa tudo muito claro. Deixa, né? E isso leva a gente direto para a afirmação mais, assim, bombástica do texto. É onde o Heifetz realmente vira o jogo. Ele diz, com todas as letras, as pessoas resistem à mudança, isso não é realmente verdade. É forte. É muito forte. Quando eu li isso pela primeira vez, eu parei. Porque vai contra tudo que a gente aprende, principalmente no mundo corporativo, né? Totalmente. E para provar o ponto dele, ele usa uma imagem que é genial de tão simples. Ninguém devolve um bilhete premiado de loteria. É verdade. A lógica é irrefutável. As pessoas amam a mudança quando é óbvio que ela é boa. Quando alguém ganha na loteria, a vida muda da noite pro dia e ninguém reclama. Ninguém fala, não, prefiro continuar com as minhas dívidas, obrigado. Exato. Como ele mesmo diz, as pessoas não são tolas. Elas abraçam o que é vantajoso. É uma ótima analogia, sem dúvida. Mas será que na vida real a maioria das mudanças é um bilhete de loteria tão claro assim? Bom ponto. Acho que essa é a provocação, sabe? Poucas mudanças são puramente ganho. Pensa numa promoção no trabalho. É uma mudança positiva, certo? Um bilhete premiado. Sim, claro. Mas o que vem junto? Perdas. Você perde tempo livre, ganha mais responsabilidade, mais estresse. Talvez perca a amizade de antigos colegas, que agora você tem que gerenciar. Verdade. Mesmo a mudança boa vem com perdas. Sempre. E se a gente conecta isso ao quadro geral, a conclusão é poderosa. O que as pessoas resistem não é a mudança. É, na verdade, as perdas que, às vezes, a acompanham. As perdas, sejam elas reais ou potenciais, né? Reais ou potenciais, concretas ou simbólicas. Pensa na resistência dos taxistas aos aplicativos de transporte. Não era uma birra contra a tecnologia.
Era uma resistência à perda muito real de renda, de um modelo de negócio, da segurança de uma licença que valia muito dinheiro. Claro, o bilhete de loteria da conveniência era para o consumidor. Exato. Para eles, a mudança significava perda. E a resistência é uma reação, assim, perfeitamente racional a isso. É autopreservação, não é teimosia. Ok, se a gente aceita essa premissa de que o problema é a perda e não a mudança, isso me faz pensar. Qual deveria ser o trabalho de um líder, então? Muda tudo. Muda tudo. Porque a abordagem tradicional de vencer a resistência, de empurrar a mudança goela abaixo, parece completamente equivocada a partir dessa ótica. Sim. E aí que o Heifetz nos dá uma bússola, ele diz que a liderança, a verdadeira liderança, exige um profundo respeito pelas dores da mudança. Confesso que, de primeira, essa frase me soou um pouco abstrata, sabe? Meio vaga. Entendo. O que significa respeitar a dor na prática? Um líder não pode simplesmente parar tudo porque as pessoas estão desconfortáveis, senão nada acontece, né? Como isso funciona no mundo real? Gosto que você tenha questionado isso, porque é o ponto mais fácil de ser mal interpretado. Respeito pela dor não é evitar o conflito. Não é ser paternalista. É o oposto. É o oposto de dar falsas garantias. É ter a coragem de olhar para sua equipe e dizer: olha, eu sei que o que estamos pedindo é difícil. Eu sei o que vocês estão perdendo. E continuar. Alguns de vocês vão perder status. Outros vão ter que aprender coisas do zero e vão se sentir incompetentes por um tempo. E alguns talvez percam até seus empregos no final. Isso é real e é doloroso. Uau! Mas a alternativa, a de não mudar, é ainda pior para todos nós a longo prazo. O respeito está na honestidade. Entendi. É validar o sentimento de perda. Exato. Em vez de minimizar com jargão corporativo, tipo, vamos pensar fora da caixa, ou é uma oportunidade de sinergia. Ah, sim. Lembro de uma empresa que anunciou uma reestruturação e o CEO disse que era uma chance para todos explorarem novos horizontes. Ninguém acreditou. Claro que não. As pessoas só ouviram demissão. Só ouviram demissão. O desrespeito não foi na mudança em si, mas na tentativa de disfarçar a perda com essa linguagem vazia. A liderança de verdade, segundo Heifetz, ajuda o grupo a encarar o sacrifício, não a fingir que ele não existe. Entendi. Então o respeito é, na verdade, uma forma de honestidade brutal, mas empática. Perfeito. É não tratar as pessoas como crianças que não entendem o que está acontecendo. Faz todo sentido. Mas ainda fica uma pergunta. Se a tarefa do líder é ajudar a navegar por essa perda, como se faz isso? Existe um método? Existe um caminho, sim. E sim, Heifetz nos dá um mapa. Ele diz que a liderança adaptativa se resume a ajudar o grupo a responder coletivamente a 3 perguntas fundamentais. E a ordem delas é crucial. A primeira é: o que do nosso passado e da nossa identidade é tão essencial que a gente precisa conservar e levar para o futuro? E essa primeira pergunta é contraintuitiva e, assim, genial. É, né? Porque a maioria dos agentes de mudança chega com os 2 pés na porta, falando sobre tudo que precisa ser abandonado. Eles começam pela destruição. Começam pelo que está errado. Exato. Heifetz propõe o contrário. Comece pela preservação. Ao perguntar o que vamos manter, o líder envia uma mensagem poderosa. Eu valorizo quem nós somos. Eu valorizo o que nos trouxe até aqui. Nem tudo está errado. Isso cria uma segurança psicológica, né? Total. Para que as pessoas possam encarar a segunda pergunta com menos medo. Que é, obviamente, o outro lado da moeda. O que a gente precisa abandonar. O que dos nossos hábitos, dos nossos processos, das nossas crenças, já não serve mais. A hora de encarar os elefantes na sala. Exatamente. E só depois de ter clareza sobre o que fica e o que vai embora, só aí se pode partir para a terceira pergunta, que é a da criação. Quais inovações a gente precisa desenvolver para levar o melhor da nossa história para o futuro? Exato. A inovação não vem do vácuo. Ela vem dessa tensão entre preservar o que é essencial e descartar o que é obsoleto. Ok, vamos tentar aplicar isso para não ficar só na teoria? Vamos pegar o exemplo que você deu antes, da editora de livros tradicional, Ótimo. enfrentando a revolução digital. Como eles usariam essas 3 perguntas? Perfeito. Um líder nessa editora reuniria as pessoas e começaria a discussão.
Pergunta 1. O que a gente precisa conservar a todo custo? As respostas poderiam ser nossa curadoria de alta qualidade, a nossa marca de confiança, a relação próxima que a gente tem com os autores. Nossa habilidade de contar boas histórias. Isso, esse é o nosso DNA. Isso não é negociável. Certo. O que nos define? E aí viria a parte dolorosa. Pergunta 2. O que a gente precisa abandonar? E aí a lista seria longa. Imagino. Abandonar a dependência total do modelo de impressão e distribuição física, os processos lentos, talvez a estrutura rígida. E a parte mais difícil. Abandonar a ideia de que a nossa identidade está ligada a um objeto de papel e tinta. Nossa, essa é a perda da identidade. A mais difícil de todas. A mais difícil. E só depois de ter essa conversa honesta, eles poderiam ir para a pergunta 3. Quais inovações vão permitir que a gente leve nossa curadoria, nossa marca e nossas histórias para o futuro? E aí as ideias surgiriam, né? Plataformas de assinatura de e-books, produção de audiobooks de alta qualidade. Criação de conteúdo interativo, experiências digitais para os leitores. Percebe, a inovação se torna um meio de preservar o que é essencial. Exato. E não um fim em si mesmo. A conversa muda completamente. Deixa de ser o digital vai nos matar. Para como a gente usa o digital para salvar o que a gente tem de melhor. Isso é muito poderoso. Transforma um processo que geralmente é imposto de cima para baixo numa jornada coletiva de descoberta. Exatamente. Então, para a gente amarrar tudo, a grande ideia que emerge desse material é que a gente precisa aposentar o clichê da resistência à mudança. Sim, por favor. O que existe é uma reação à perda. E a liderança de verdade não tenta suprimir essa reação. Ela usa essa reação como um diagnóstico. Um diagnóstico, perfeito. Para entender o que as pessoas realmente valorizam. E, a partir daí, conduz um processo honesto de decidir o que preservar, o que deixar ir e o que inventar. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Manda. O trabalho do Heifetz nos convida a uma mudança de perspectiva. Sabe, se a resistência não é um defeito a ser corrigido nas pessoas, mas sim um sintoma, um sinal de fumaça que mostra exatamente o que elas mais valorizam e o que elas temem perder. Como isso muda a forma como a gente deveria abordar qualquer transformação, seja na nossa empresa, na nossa comunidade, na nossa família, ou até nas mudanças que a gente tenta fazer nas nossas próprias vidas.